Ô glória! Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil e nas Alagoas. As igrejas que estão em cada bairro da capital das Alagoas, principalmente aqui no bairro do Bom Parto, né, na Levada, nessa data maravilhosa, hoje, terça-feira, dia 13 de 11 de 2018. Eu sou dessa linda e bela amada Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor, né? A igreja que somos nós, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, as jovens, as mulheres, os anciãos, os velhinhos e as velhinhas. Nós somos a igreja de Deus vivo, né? Salmo capítulo 41 ou 42, versículo 3. Querido, hoje eu venho trazendo a palavra de Deus, né? Hoje é terça-feira, dia de terça-feira eu clamo a Deus por justiça, né? Que a justiça de Deus venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus. E ela já chegou sobre nós, né? A justiça de Deus é 1 Coríntios, capítulo 1. Jesus crucificado é a justiça de Deus. E a palavra do Senhor hoje, nessa oração das 3 horas da tarde, né? Segundo Atos, capítulo 3, e segundo Mateus, capítulo 27, verso 45, né? A oração das 3 horas da tarde com a igreja primitiva. A palavra está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a segunda vinda de Jesus Cristo. É o título segundo a Bíblia da tradutora da Ave Maria. O título dessa palavra está no versículo 7, que diz assim: Mas os céus e a terra, que agora existem, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Ponto final. É o tema dessa mensagem. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa linda e bela palavra. Amém. Querido, a palavra diz assim, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro vai escrever assim: Caríssimo, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações, para despertar em vós uma sã compreensão. Então, Paulo diz logo aqui no versículo 1, né? O glória a Deus, São Pedro, melhor dizendo, Paulo não, São Pedro. São Pedro diz logo aqui no versículo 1, que ele quer, né, despertar através da primeira carta que ele escreveu e através da segunda carta ele quer dar um despertar na igreja. E ele diz no versículo 2, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Pronto. Paulo, né, é o 13º apóstolo, mas aqui está falando o primeiro apóstolo que Jesus escolheu para ser uma coluna na igreja, São Pedro. João capítulo 21, versículo do 15 ao 22. Pedro foi aquele que amou mais e ele foi colocado, né, como coluna para ser pastor dos irmãos e da igreja. E assim os 12 apóstolos para pastorear a igreja. Mas a palavra do Senhor diz que lá no livro de Efésios, né, na carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, né? Versículo 21. É nele que todo o edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. Versículo 22. É nele que também vós outros entrais conjuntamente
pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então São Pedro, ele vai dizer no versículo 2, né? Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, verso 2. E para vós lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos profetas, ou seja, por ele mesmo, né? Versículo 3. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que virão segundo as suas próprias concupiscências. Ponto final. No versículo 3 ele está alertando que virão muito no final dos tempos, nos últimos tempos, é o que está acontecendo hoje, né? Hoje já tem, né? Hoje o mundo é regido pelo anticristo, né? O mundo é governado pelo anticristo, mas hoje o que é que tem? Tem um falso profeta, tem um falso pastor, tem um falso Cristo. Hoje tem igreja para todo tipo de desejo. Tem até igreja, né? Hoje tem até igreja usando a palavra de Deus. Esse versículo 3 está se cumprindo nos tempos presentes com força, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 está se cumprindo com força. Por quê? Porque hoje já tem igreja usando a palavra de Deus para satisfazer os desejos, né, da carne com força. Isso já vem de muito tempo, né? Quantas igrejas, quantas doutrinas não tem, quantos mestres, quantos pastores não tem para satisfazer os seus desejos carnais, né? Principalmente homem com homem, mulher com mulher. Já tem até igreja para os gays aberta. Eu, né, já ouvi dizer. Mas a gente está vivendo nesse tempo. Essa profecia está se cumprindo. Versículo 3. Sabei, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que virão segundo as suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo no mundo. Muita zombaria, né? Blasfemando contra a palavra de Deus. Versículo 4. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Muitos dizem: cadê esse Jesus Cristo Nazareno? Que esses cristãos, que essas cristãs falam. E hoje tem muito zombador da palavra de Deus. Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Ponto final. Irmão, desde Adão e Eva, as coisas continuam. De lá para cá. É o versículo 4 que está dizendo. Nada, né? Nada mudou. Tudo continua. Versículo 5. Esquece propositamente que desde o princípio existia os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizeram surgir do seio das águas, no meio das águas. Ele sabe, Romanos capítulo 1, ele sabe que o céu e a terra e o mar e tudo que nele há sempre existiu. Ele sabe, mas eles dão um de esquecido. Mas ele sabe nos tempos presentes. E desse modo, o mundo de então parecia afogado na água, né? Que foi no tempo do dilúvio. Gênesis capítulo 6. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Antes foi com água, agora vai ser com fogo. Mas agora vai ser com fogo da palavra. Salmo capítulo 49 e Salmo capítulo 50. Ou seja, Salmo 95, 96, 97 e 98, Deus está vindo aí para julgar. Agora vai ser com fogo da palavra. Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4. Versículo 8. Mas há uma coisa, caríssimos, que não devemos esquecer. Um dia
Diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Salmo 89 ou Salmo 90. O Senhor não retarda em cumprir o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Ezequiel capítulo 18. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se desenvolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagradar, desegregar, ou melhor dizendo, uma vez que todas essas coisas se hão de desegregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Enquanto esperais e expressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de desenvolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo a sua promessa, oi, meu querido, a paz do Senhor, esperamos novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Nós, quais habitará a justiça? Portanto, caríssimo, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e sem máculas e irrepreensíveis na paz. Reconheceis que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas, principalmente ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nelas há algumas passagens difíceis de entender. 1 Coríntios capítulo 15. Cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazes também com as demais escrituras. Esse versículo 16 fala sobre aquelas pessoas que distorcem a palavra de Deus, que é o falso Cristo, o falso pastor e o falso profeta. Eles distorcem a palavra de Deus. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caias da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios. Cuidado com esses homens ímpios. Cuidado com esses homens ímpios. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa linda e bela palavra em nome de Jesus. Veja, Senhor, o teu filho está voltando para casa. A tua filha também está voltando para casa do trabalho. Veja, Senhor. Uns vão e outros vêm, porque uns trabalham pelo dia, outros trabalham pela noite. Por isso, Pai, eu te peço, tira todas as pedras de tropeço, Senhor, do meio deles, em nome de Jesus. Manda um anjo para tirar as pedras do caminho. Pai Santo, veja teu filho que está, Senhor, em nome de Jesus, voltando. Obrigado por esse pôr do sol, em nome de Jesus. E nos dá uma boa noite de sono, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema da palavra é 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas cristãs de Alagoas, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas cristãs de Alagoas, do Brasil, do mundo e de Israel, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, querido. Um beijo bem gostoso.